Vocês jovens podem até traçar planos com mapas detalhados, mas esquecem que as engrenagens do mundo não giram pelas manchetes dos jornais. Recentemente o Japão, um país que todos conhecemos bem, deu uma guinada inesperada na questão de Taiwan. De repente surgiram declarações bombásticas: se Taiwan tiver problemas, o Japão também terá. Até aquela política, a tal de Sanai Takaichi, tentou inflar o discurso como quem opera um fundo alavancado no mercado futuro, apertando o gatilho até o limite. Mas perceberam? Em menos de 10 dias todo esse alvoroço evaporou. Sumiu como o fim de semana que antecedeu a queda do Lehman Brothers, ou como a calmaria sinistra antes de um tsunami. O Japão se recolheu, silencioso feito um esquilo no inverno sem nozes para guardar. O mais intrigante? Os Estados Unidos, a Inglaterra, a França e a Rússia, aqueles que vivem se chutando debaixo da mesa, de repente alinharam seus discursos de um jeito tão raro que até assusta. O que diabos aconteceu? A jogada era simples. O Japão, especialmente aqueles políticos que ainda carregam o DNA de Abe, tentou internacionalizar a questão de Taiwan. É como uma empresa falida, afundada em dívidas históricas, que de repente aponta o dedo para o concorrente e grita: olha só, a gestão deles é problemática. O objetivo? Distrair o mercado dos próprios esqueletos no armário enquanto convoca os grandes acionistas para pressionar o rival. Se a China reagisse como sempre, protestos formais, discursos sobre Taiwan ser parte inalienável do território chinês, cairia direto na armadilha japonesa. Era o cenário perfeito para transformar a disputa em um embate entre democracia versus autoritarismo, um clássico da narrativa ocidental. Mas a China dessa vez surpreendeu até este velho investidor. Em vez de se explicar, a China atacou o passado do Japão. O Ministério das Relações Exteriores martelou 3 frases que à primeira vista soam como chavões. Mas é preciso ler nas entrelinhas. Não permitiremos que o Japão reescreva a história, não aceitaremos interferências externas em Taiwan. Não toleraremos o renascimento do militarismo japonês, entenderam? É o famoso golpe no calcanhar de Aquiles. O Japão queria debater o futuro de Taiwan. A China arrastou a conversa de volta para o passado do Japão. Queriam enquadrar a questão como um problema de segurança regional. A China rebateu definindo-a como uma herança da Segunda Guerra Mundial. É como no mercado. Quando você não consegue vencer no preço, redefine o produto. A Starbucks não vende café, vende um terceiro lugar. A Apple não vende celulares, vende uma experiência digital. A China não discutiu soberania, questionou legitimidade. E por que isso foi genial? Porque Taiwan não se separou da China por acaso. Foi a Guerra do Ópio. Taiwan não voltou à China por acaso. Foi a vitória dos aliados na Segunda Guerra, consagrada na Declaração do Cairo e na Conferência de Potsdam. Quando o Japão diz que Taiwan ter problemas é o Japão ter problemas, não está apenas interferindo em assuntos internos, está desafiando o resultado da guerra, negando a ordem internacional pós-1945. É como um ex-presidiário que, depois de cumprir pena, aparece na delegacia para criticar a atuação da polícia. Os outros policiais podem até não gostar daquele colega específico, mas jamais permitirão que um criminoso questione a autoridade da corporação. No momento em que a China enquadrou a questão como uma continuação da luta antifascista, tudo mudou. Não era mais uma briga entre China e Japão, era uma disputa entre vencedores e perdedores da guerra. Sempre digo aos meus alunos: se não entender por que as pessoas agem de determinada forma, estude seus incentivos. Essa força é tão poderosa que pode transformar inimigos em aliados e pessoas decentes em monstros. Nesse jogo, a China fez algo brilhante, alinhou seus interesses aos interesses vitais de todas as grandes potências. Por canais diplomáticos, perguntou ao Conselho de Segurança da ONU, os 5 membros permanentes, uma questão que atingiu o cerne da questão. Qual é a posição de vocês sobre o Japão revisar sua Constituição, romper com os limites militares e ressuscitar o militarismo? Essa pergunta é uma bomba relógio. Afinal, de onde vem a legitimidade desses 5 países? Da vitória na Segunda Guerra. Esse poder de veto não foi um presente, foi conquistado com milhões de vidas. Se qualquer um deles apoiasse o Japão, estaria negando a própria fonte de autoridade. É como se um pequeno investidor expulso do mercado por Goldman Sachs e Morgan Stanley aparecesse dizendo: as regras antigas estavam erradas, quero reescrevê-las. Os gigantes não só ignorariam, se uniriam para esmagá-lo. E foi exatamente isso que aconteceu. Os Estados Unidos, mesmo com Trump travando uma guerra comercial contra a China, não ousaram questionar o papel chinês na vitória aliada. Negar isso seria negar as decisões de Roosevelt.
A França, com Macron à frente, sabe que a ordem europeia também se baseia nos resultados de 1945. Se o Japão pode revisar sua história, por que a Alemanha não poderia? Para a França, isso seria um desastre. O Reino Unido, sempre colado aos Estados Unidos, não arriscaria brincar com a identidade de vencedor da guerra. E a Rússia? A Rússia. Um urso acuado, encurralado, que de repente vê o Japão cutucando a ferida. Putin não só xingou, insinuou que poderia acionar o artigo 107 da Carta da ONU. Sabe o que é isso? É a cláusula que permite aos vencedores da Segunda Guerra agir contra os países do eixo sem autorização do Conselho de Segurança. Em outras palavras, se o Japão cutucar demais, a Rússia pode simplesmente invadir, e ninguém poderá impedi-la. Com a economia estrangulada por sanções, Putin adoraria uma desculpa para mostrar força. E o Japão rico, cheio de recursos e com um passado vergonhoso, é o alvo perfeito. A China, então, aplicou a estratégia de Charlie Munger, explorou os incentivos alheios. Ao enfatizar a ordem pós-guerra, transformou cada potência em aliada. O Japão queria criar um cerco anti-China. A China, em resposta, montou uma frente unida antifascista. É o famoso usar a força do oponente contra ele mesmo. E o resultado? O Japão se calou. As propostas no parlamento foram engavetadas. A imprensa esfriou o assunto. Por quê? Porque a elite japonesa, por mais cínica que seja, sabe fazer contas. Se continuassem, arriscariam não apenas o prestígio, mas todo o ambiente externo favorável ao desenvolvimento do país. E se a Rússia realmente acionasse o artigo 107? O Japão não sobreviveria. Enquanto isso, a China não ficou só no discurso. Wang Yi foi à Rússia para uma cúpula de segurança estratégica. Aviões chineses e russos realizaram exercícios conjuntos perto do Japão. Não foi só retórica, foi demonstração de força, com um aliado imprevisível ao lado. Não foi apenas uma vitória diplomática, foi um recado claro. Nós temos argumentos, mas também temos músculos. Agora, por que estou contando tudo isso? Porque essa disputa ensina lições valiosas sobre como proteger e multiplicar seu patrimônio em um mundo complexo. Primeiro, nunca aposte contra as regras fundamentais. Assim como o Japão não pode desafiar a ordem pós-guerra, você não pode ignorar as leis básicas da economia. Não importa se é uma bolha ou um ciclo, as bases sempre prevalecem. Segundo, identifique seu fosso defensivo. A China tem a Declaração do Cairo e Potsdam. E você? Tem ativos ou argumentos legais que protejam seu núcleo mesmo em crises? Se não tem, está jogando roleta russa. Terceiro, corte as narrativas falsas. O Japão tentou vender a ideia de que a disputa era entre democracia e autoritarismo. No mercado é a mesma coisa. Bitcoin é ouro digital. Tesla vai dominar o mundo. Essa startup vai revolucionar tudo. Como investidor, você precisa ser como a diplomacia chinesa. Fuja do superficial, vá ao cerne. Qual é a lógica por trás? Qual é o incentivo real? Quarto, alavancagem cognitiva. A China usou poucas palavras para mover montanhas. Você não precisa de muito dinheiro para ganhar muito, precisa de uma compreensão mais profunda que os outros. Quando enxerga o que os outros não veem, consegue lucrar com pouco esforço. Por último, e mais importante, paciência. A China não reagiu no calor do momento. Esperou, observou, escolheu o instante perfeito para atacar. No investimento, 99% do tempo deve ser gasto esperando. Esperando a oportunidade certa, aquela que parece gorda demais para ser verdade. Então, como um tubarão, você ataca. O mundo é uma máquina complexa, com engrenagens interligadas de maneiras que nem sempre percebemos. Hoje falamos de China e Japão, amanhã pode ser o Fed e a inflação. Mas a lógica é a mesma. Quem entende as regras mais profundas, quem explora os incentivos humanos, é quem ri por último. O Japão perdeu não por falta de estratégia, mas por falta de visão. Perdeu porque subestimou a força da história e superestimou o próprio poder. Para vocês que estão lendo isso, espero que aprendam uma coisa: encontre o ponto de alavanca. Seja na gestão de um país ou de suas finanças, o princípio é o mesmo. Mantenha a racionalidade. Mantenha a paciência. E quando a hora certa chegar, não hesite. Até a próxima!